paz do Senhor, meus queridos. Livro de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, nos diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Queridos, nós estamos vivendo em tempos em que o amor, a empatia, o cuidado mútuo não são apenas virtudes desejáveis, mas necessidades urgentes no corpo de Cristo. Eu não sei se você já observou isso na sua igreja, no círculo cristão, como as coisas estão. Hoje cada um está pensando em si próprio. As pessoas se preocupam muito com aquilo que é bom para si, e deixando de lado pessoas, às vezes, que estão sofrendo, estão até quase morrendo ao nosso lado, mas não tem quem estenda as mãos para essas pessoas. Então, o chamado a esse amor, esse cuidado mútuo com o corpo de Cristo, ele não é só algo desejável, mas é uma urgência, se tornou urgente na nossa vida. Se você, igual a mim, que ama adquirir conhecimento, o curso online Dons foi criado para você, numa linguagem muito simples, direta e objetiva, com mais de 6 horas de aula, com direito a um e-book, onde estaremos aprendendo sobre as 3 classes de dons com as suas subdivisões, com ênfase nos dons espirituais. Atentemos para o que Deus nos adverte lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, parte A. Ele nos diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Para mais informações, clique no link na descrição. A Escritura nos lembra repetidamente de que somos membros de um só corpo. Nós somos membros de um só corpo, membros uns dos outros. Paulo fala isso em Efésios capítulo 4, versículo 25. Ou seja, todos nós estamos interligados uns aos outros. Eu não posso pegar o meu polegar e dizer que eu não preciso dele, porque eu tenho outro. Eu não posso tirar, arrancá-lo do meu corpo, porque eu vou sentir, o meu corpo vai sentir. Assim também, quando a gente está tratando do corpo de Cristo. Somos muitos membros, mas de um só corpo. Cada membro, cada pessoa, cada componente deste corpo é de igual valor, tem o mesmo valor para Deus. E nós precisamos compreender isso. Nós não podemos continuar achando que o mundo gira em torno de nós. Nós temos que amar da mesma maneira que Cristo nos amou, da mesma forma, ligados por um vínculo mais forte do que o do sangue. Olha, quando Paulo vai falar assim, ligados por um vínculo mais forte do que o sangue, o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Olha que interessante. Paulo compara esse vínculo, esse amor, essa união com algo mais forte do que o vínculo sanguíneo, um vínculo familiar, que às vezes é muito natural que as pessoas, é tendencioso, né? É natural que as pessoas se tornem tendenciosos a valorizar, a amar, a priorizar mais alguém da família do que pessoas de fora da família. Isso nós estamos falando da família sanguínea, parentes, pai, mãe, filho, esposa, esposo, irmão. Veja que Paulo está colocando esse vínculo, o vínculo do Espírito acima desse vínculo familiar. E será que a gente entende o que Paulo está mostrando para a gente agora? O que Paulo está dizendo com isso? Que vai chegar momentos que nós enfrentaremos dilemas envolvendo família. A família é o marido que acha que a esposa está certa, então defende a esposa em detrimento a alguma situação. É a esposa que acha que o marido está certo e o defende em situações. Mas a gente não para analisarmos o que a palavra de Deus nos ensina. Paulo nos fala, o vínculo maior do que esse sanguíneo tem que ser o vínculo espiritual. Ou seja, o próprio Jesus nos mostra isso, quando disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Aí Jesus vira e diz, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Será que a gente consegue compreender essa verdade? Que não tem vínculo maior do que o espiritual. O independente se você é meu irmão de sangue ou não importa.
No que importa é que nós somos membros de um único corpo, a qual o cabeça é Jesus. E nós precisamos entender isso. O apóstolo Paulo continua nos exortando em Gálatas 6:2 e fala assim, ó: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Que lei é essa que Paulo está querendo que a gente aprenda aqui? É a lei do amor. É a lei revelada plenamente na vida e obra de Jesus. Lembra-se lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7, quando o texto vai falar que Jesus esvaziou-se, ele esvaziou-se de si mesmo, ou seja, Jesus deixou, é a chamada kenose, do verbo kenô no grego, Jesus deixou a sua glória, a sua majestade, o seu trono, ele ofereceu-se em amor e por amor a nós. Ele veio, ele desceu, ele sofreu, ele padeceu, ele sofreu tudo que nós já sabemos. Ele morreu por amor a nós, por amor a mim, por amor a você, para que por meio da sua misericórdia fôssemos alcançados. Você entende a importância desse vínculo, a importância do amor verdadeiro, o amor não fingido, o amor não interesseiro, porque como nós já falamos, às vezes é muito fácil você amar, se doar, se entregar para alguém que você sabe que pode te dar alguma coisa em troca. Sabe aquele irmão que você é muito amigo dele ou amigo dela, porque ele ou ela tem um carro e no dia de chuva te dá carona? Mas aquele irmãozinho que senta do seu lado, que você está percebendo que está com um problema, mas que você nunca perguntou, irmão, posso te ajudar? O que você está passando? Porque você olha para ele e você não vê nada de bom na vida, nada de interessante para a sua vida. Você olha para ele e acha que o problema é dele, ele tem os seus problemas, eu tenho os meus problemas. Cada um viva com seus problemas, mas não é isso que Paulo nos ensina. Paulo nos ensina que nós precisamos levar cada um a carga uns dos outros, ajudarmos uns aos outros, para que juntos cheguemos no céu. Ninguém vai chegar no céu sozinho, meu querido. Você, eu, nós não iremos chegar no céu sozinhos. Nós precisamos da ajuda, da intercessão, do apoio, sabe? De um ombro amigo, às vezes para chorar, de um ombro amigo para encostar a cabeça, sabe? Nós precisamos, pense muito nisso, vamos mudar os nossos conceitos e os nossos valores quanto a isso. Como podemos então viver indiferente às dores dos nossos irmãos? Será que é possível nós vivermos indiferentes às lutas, aos sofrimentos que os nossos irmãos estão passando? Como podemos professar a fé em um Salvador compassivo e ao mesmo tempo fechar o coração àqueles que sofrem ao nosso lado? Será que há coerência nisso? Eu digo que sirvo a Deus, eu digo que eu amo a Deus, mas meu irmão está do meu lado, eu não faço nada para ajudá-lo. Eu sei que ele precisa, eu sei que ele está necessitado de alguma coisa, de um apoio, e eu dou as costas para ele. Será que isso é possível? O verdadeiro cristianismo se manifesta no amor prático, na empatia, no cuidado visível. Veja, irmãos, olha como é que é importante isso. Olha o que João nos ensina. João nos ensina uma verdade distante de muitas igrejas, de muitos crentes. Olha o que João nos ensina na primeira carta, capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Meu Deus do céu, quando a gente lê esse texto, essa passagem, nós precisamos refletir como é que é o amor que nós dizemos que temos com os nossos irmãos, para com os nossos irmãos. Não de palavras, eu te amo, você é importante para mim. Irmãos, tudo isso são palavras vazias. Quando você está precisando de alguma coisa e o teu irmão está dando tapinha nas tuas costas, dizendo que te ama, não estende a mão para te oferecer a ajuda necessária, a ajuda prática naquilo que você precisa. Tiago vai falar sobre, é muito interessante quando o Tiago nos diz, quando ele vai falar sobre a fé sem a obra. Ele diz que se você chegar na casa de alguém
orar, cheio de unção, cheio do poder de Deus, orar, aquela oração poderosa, aquela ministração poderosa, mas você sabe que o irmão está desempregado, você sabe que o irmão está com necessidades de alimentos em casa, e você faz aquela oração poderosa, Senhor, abra as portas, abençoe, mas você sabe a real necessidade do irmão, e você diz, fique com Deus, irmão, Deus vai prover por você, e vai embora. Tiago vai falar que essa oração é vazia, que ela não surtiu efeito nenhum, porque você sabia a necessidade real do irmão naquele momento, que era de mantimento, que era de alguma provisão material, e você podia ajudar e não fez. Então cuidado, irmão, cuidado. Amor verdadeiro não são somente palavras. É muito lindo quando a gente fala, mas a gente demonstra através das atitudes, não só de palavras, mas as atitudes comprovam, porque se você fizer, às vezes não vai ser nem preciso você falar, porque as tuas obras falarão por si só. Agora, às vezes a gente, irmãos, nossos púlpitos estão cheios de mensageiros dessa forma, choram, são pessoas que têm o dom da oratória, eles sobem nos púlpitos e levam a igreja a chorar, a se comover por algo, mas não passa de momentos aqui, não passa de manifestações vazias, sem um verdadeiro amor prático, que é ir lá e ajudar. Só palavras o vento leva, meus queridos. Então, veja, o verdadeiro cristianismo se manifesta no amor prático, na empatia, no cuidado que nós temos com o nosso irmão. Por isso que João fala isso, amor não são palavras, mas são atitudes. Amor verdadeiro é acompanhado, melhor dizendo, com atitudes, com obras. Devemos, irmãos, ser como o bom samaritano. Veja que interessante. Na parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37, vai contar a história de um homem que caiu na mão de salteadores e foi judiado, apanhou, quase perdeu, ficou quase morto à beira do caminho. E todos que passaram logo após o ato viram ele ali e não fizeram nada. Inclusive, um que tinha por obrigação ética, moral de ajudar, não ajudou, que era o sacerdote. Mas o improvável, Deus mandou o improvável, um samaritano, para ajudar um judeu, para estender a mão, levá-lo a uma estalagem, colocar lá, faça tudo o que for preciso, que quando eu voltar eu pago e acerto com você. Olha que interessante, e eu tenho dito sempre o seguinte, nas minhas orações eu tenho pedido a Deus o seguinte, Senhor, levante pessoas improváveis na minha vida, porque se há uma coisa que muito nos machuca, é você contar com quem deveria te ajudar, mas não te ajudam, te dão as costas. Foi a parábola do samaritano. Aquele sacerdote, ele tem por obrigação de ajudá-lo, mas não fez. Então veio aquele que não tinha o porquê de fazê-lo, sabendo que aquele homem ali era um judeu, e ele como samaritano não se falavam, mas ele estendeu as mãos. Então que Deus levante na nossa vida pessoas improváveis para nos abençoar, porque aí nós vamos viver melhores, porque às vezes você espera muito que aquela pessoa que deveria fazer, não faz, então você se machuca, se magoa. Então que Deus levante pessoas improváveis para nos abençoar, em nome de Jesus. Veja, interessante, né? Como nós falamos, o samaritano ajudou o judeu. João adverte com muita clareza, se alguém disser ama a Deus, mas odiar a seu irmão é mentiroso. Irmãos, será que essa não é a nossa verdade? Será que dentro das igrejas nós não estamos vivendo essa verdade? Pessoas que dizem muito que se amam, mas na verdade estão se odiando, estão muito longe do verdadeiro amor. Que Deus guarde os nossos corações quanto a isso, para que a gente não caia nessa armadilha de Satanás. Às vezes, irmãos, deixamos de ajudar alguém por acreditar que essa pessoa não precisa. Não sei se você já passou por esse dilema. Você sabe que você precisa fazer alguma coisa por alguém, mas bate aquele sentimento, mas ele não precisa, ele não é merecedor, ela não merece. Já passou por isso? Você já teve esse conflito no seu coração?
Mas preste atenção, o que é a graça, se não o favor imerecido? Por que hoje eu estou aqui? Porque hoje você está aí, é pela graça de Deus. E o que é a graça? É aquilo que eu não mereço. Porque se Deus fosse me dar o que eu mereço, seria a morte. Mas aí Ele vem com aquilo que eu não mereço, que é a sua graça. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, a graça, aquele favor que eu faço mesmo sabendo que a pessoa não merece. Porque eu sou uma pessoa que não merecia estar aqui. Mas Jesus me amou com amor perfeito, com amor tremendo, com amor imensurável. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. João, quando escreve isso, ele procurou uma palavra que melhor se cabesse nesse momento, para trazer para nós, para retratar o tamanho desse amor. Aí ele não encontra. Então ele escreve, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E esse amor que o Senhor teve por nós, que Deus teve por nós, que Jesus teve por nós, nós também precisamos repartir com o nosso próximo. Que o mundo conheça que somos discípulos de Cristo, não por nossos argumentos, não porque a gente pega o microfone, a gente ora bem, a gente prega bem, a gente canta bem, não, mas que o mundo conheça que somos servos de Deus pelo nosso amor, através daquilo que nós demonstramos com o nosso próximo, O mundo precisa ver Cristo em nós, e ele verá Cristo em nós através das nossas atitudes. Palavras não conseguem retratar aquilo que nós sentimos de verdade. Agora as obras retratam. Porque eu posso falar muita coisa e não fazer absolutamente nada. Mas eu posso fazer muita coisa sem falar nada. E é isso que nós precisamos aprender. João fala isso no texto que nós lemos, no capítulo 13, versículo 35. Que o mundo conheça que somos discípulos de Cristo, não por nossas palavras ou argumentos, mas por nosso amor, as nossas atitudes, nosso amor mútuo dentro do meio cristão e também fora do meio cristão. O cuidado entre os santos é um testemunho vivo do Evangelho. Que sejamos, pois, vasos de misericórdia, mãos que curam, vozes que edificam e corações que compreendem. Entendem isso? Que nós possamos ser realmente a luz no mundo que jaz em treva. Não ser o sal desse mundo que está insosso, sem gosto, sem sabor. Porque é isso que vai fazer a diferença. E eu termino, irmãos, dizendo uma coisa que nós não podemos jamais deixar. Que Deus nos ajude a vivermos um amor sem interesse, mas vivermos um amor sacrificial. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e todos que estão ao seu redor, em nome de Jesus.